Acho que foi. Bom, gente, boa tarde. Hoje é o nosso último dia do nosso ciclo de palestras. Hoje a gente vai falar de comunidade e território com a Pamela. Ela é docente aqui da Unifesp. Mas se você quiser se apresentar um pouquinho. Posso me apresentar, mas eu queria até me apresentar durante a apresentação de fato, que aí eu conto um pouquinho da minha trajetória e do porquê eu fui escolher estudar território e comunidade, esses dois conceitos. Então, vou começar a apresentação. Tudo bem, gente? Eu não vou ver o chat, porque eu vou ficar aqui olhando para a apresentação, então usem o microfone para falar comigo. Quem precisar pode me interromper. Eu acho que, na verdade, eu gosto das interrupções, porque aí eu também consigo ouvir vocês. Se vocês tiverem sugestões, ideias, exemplos para compartilhar do que eu for falar, sintam-se muito à vontade para fazer as interrupções. Conseguem ver a apresentação? Sim. Tá, eu vejo o barulhinho do chat funcionando, então sei que alguém confirmou também. Então, o tema de hoje é território e comunidade, e eu coloquei o na terapia ocupacional aí na apresentação, porque território e comunidade são conceitos polissêmicos, né? São conceitos que eles têm várias interpretações, eles não são usados da mesma maneira, e eles têm interpretações a depender da área, né, do campo que está desenvolvendo, que está usando esse conceito. Então, território é usado na sociologia, na geografia, na antropologia, nas ciências políticas, assim como comunidade. Também é usado na psicologia, na sociologia. Então, a depender dessa área, o conceito pode ser empregado de uma certa forma. E aí eu quero dar luz aqui para vocês aos conceitos na terapia ocupacional, né? Como aqui dentro da TO a gente pensa o uso desses termos. E não só o uso, né? Mas o uso deles na prática. Então, quanto eles influenciam, tem relações na nossa prática profissional. Então, ó, essa é a apresentação, vou seguir por esse caminho hoje aqui com vocês. Então, eu vou falar da minha trajetória e escolhas, aí por isso que eu queria me apresentar já durante a apresentação aqui, né? Para vocês entenderem quem sou eu e por que eu fui chegando nesses temas de pesquisa e de interesse. Aí vou falar dos conceitos, né, de território e de comunidade na literatura, mas nessas áreas de interface, principalmente a geografia e a psicologia, que são os lugares que eu vou estudar para entender o que são esses conceitos e aplicá-los aqui na TO. Depois eu vou falar do conceito, né, vou falar de território e comunidade na terapia ocupacional, então como que esses termos chegam na TO, o que eles significam aí na TO. Vou falar de ação territorial e comunitária, então pensando na nossa prática, o que define, o que caracteriza uma ação territorial comunitária, algumas considerações para finalizar e as referências. Tudo bem? Então, primeiro aqui, né, trajetórias e escolhas. E aqui é a apresentação do meu percurso. Então, eu sou Pamela Bianchi, eu me graduei em terapia ocupacional pela UFSCar, em 2011, eu me formei no ano de 2011, e durante a graduação eu tive 2 pontos de inserção muito fortes. Um deles é o projeto Metuia, então pela terapia ocupacional social, e participei 4 anos desse projeto. Nos 4 anos eu fiz oficinas com jovens e adolescentes em um território vulnerável lá da cidade de São Carlos. Então eu ia para os territórios para desenvolver essas ações, essas oficinas. E um outro ponto também que teve muita força na minha formação é a atenção básica em saúde. Principalmente, eu coloco aqui na apresentação o PET Saúde. Então, eu também fui bolsista do PET e eu fiz na minha inserção aí no PET a territorialização de um bairro lá. Um bairro também vulnerável da cidade de São Carlos. Eram bairros diferentes, mas muito parecidos, eles eram bem próximos. Mas nas duas experiências, eu estava inserida em práticas territoriais. Então, o território ele ganha força para mim, porque ele era um ponto que eu consegui identificar similaridades nessas duas formas de atuação, nessas duas formas de inserção.
né, na vida das pessoas, entender como as pessoas viviam, a história daqueles lugares, como elas se relacionavam. E por essas duas inserções aí, em projeto de extensão e no PET, eu desenvolvi uma iniciação científica que foi justamente isso, comparando essas duas áreas. Para mim, era muito claro quando eu estava na graduação que a terapia ocupacional social, que eu fazia no Metuia, e a terapia ocupacional na atenção básica eram coisas diferentes. Isso era claro para mim. Mas as minhas colegas, por exemplo, elas iam me perguntar das duas áreas, elas falavam que para elas eram áreas muito parecidas, que eram iguais, que o que fazia em um fazia no outro. E para mim era diferente, mas eu não conseguia também dizer, especificar o que era diferente. E aí foi essa dúvida, acho que esse interesse que me fez pesquisar o que era essas duas áreas, o que elas tinham de pontos similares, principalmente a atuação territorial, e o que elas tinham de diferentes, né? Os objetivos, os referenciais teóricos, as formas de atuação, né? Oficinas, grupos, atendimentos, acompanhamentos, eram coisas distintas. Então, essa foi a minha iniciação científica. Então, meu desejo em estudar território, aí principalmente território, vem aqui da graduação já. Eu acabo a graduação em 2011 e aí em 2012 eu entro na residência. E a minha residência foi em saúde da família e comunidade, então já tem uma inserção aí da palavra comunidade, que eu atuei aí matriciando duas equipes de saúde da família durante 2 anos. Então, fiquei muito inserida na atenção básica, fiz toda a minha ação aqui inserida no território e pensando projetos para aquela comunidade em que eu estava inserida, né? Esse era o objetivo da minha especialização aí de residência. Então, é nesse período que eu desenvolvo uma atuação territorial, né? Sou protagonista dessa, não protagonista, mas compõe aí o protagonismo dessa atuação. No período da residência, eu fiz um curso em saúde pública em Havana, em Cuba. E esse curso foi muito importante para mim, porque além de conhecer como a saúde pública é organizada em outro país, principalmente um país que motivou o nosso SUS, né, a nossa organização do SUS, foi esse curso também que me abriu os olhos para entender como era a terapia ocupacional em outros países, como poderia ser a terapia ocupacional em outros países, né? Havia o curso de terapia ocupacional em Cuba? Como que era esse curso? Como era a prática do TO em Cuba? E aí, eu fiquei muito instigada com esse curso, com as descobertas aí do que era a saúde em um outro país, que eu propus no mestrado o estudo da terapia ocupacional latino-americana. Aí eu foquei na América Latina, que eu acho que é a região que eu tenho mais identificação, que eu gosto, que eu tenho muitas influências, o espanhol, que é uma língua que eu gosto também, e fui entender como era a formação da terapia ocupacional em Cuba. Em Cuba não, desculpa, na América Latina, né? Aí fiz um mapeamento dos cursos de TO da América Latina. E aí, no doutorado, então, no mestrado, eu fiz um estudo sobre a formação da TO. Então, como os terapeutas ocupacionais se formam nos países da América Latina, tirando o Brasil, porque no Brasil a gente já tem várias pesquisas que falam sobre isso. E no doutorado, eu continuei estudando a América Latina, mas eu resgatei esse meu desejo de entender, de estudar o território, que era uma coisa lá da minha graduação. Então, eu resgato esse estudo sobre território, sobre autores que falavam de território, para entender a prática territorial da TO na América Latina. E aí, eu reduzi, né, em vez de toda a região da América Latina, eu reduzi para 4 países, que foi Argentina, Brasil, Chile e Colômbia, que são os países que têm o curso há mais tempo e que já desenvolviam uma ação territorial. E aí, por que entra a comunidade nesse meu desejo? Apesar de ter um intuito de falar de comunidade lá na residência, ele não era um conceito que fazia parte do meu vocabulário enquanto TO. Mas, para os outros países da América Latina, para a Argentina, para o Chile e para a Colômbia, ele é muito usado. Comunidade é uma palavra muito usada. E ela é uma palavra que ela designa até uma área, né? No Brasil, a gente não fala que tem uma área comunitária. Nesses países, sim, a área comunitária é uma área de atuação do terapeuta ocupacional. Principalmente uma área que vai pensar no desenvolvimento comunitário
mas também que se insere na atenção primária, nos centros de convivência, enfim, nesses equipamentos que são dentro do território. Então, foi por isso que comunidade entra. Então, no início, eu não era uma pessoa que... Eu não gostava do conceito de comunidade. Ele não era um conceito que me chamava atenção, porque eu nunca tinha estudado ele, eu não tinha essa experiência na graduação. Mas depois, acho que com o desenvolvimento da pesquisa, eu fui entendendo o quanto esse conceito também é importante para a terapia ocupacional, e eu tentei fazer até um resgate dele, assim. Então, hoje é um conceito que eu uso e que eu defendo o uso da palavra comunidade dentro da TO. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam. E aí, então a minha pesquisa foi isso, né? Acho que eu vou voltar aqui só para falar. Minha pesquisa de doutorado, e aí a minha apresentação de hoje, ela é bem focada nesse material que eu fiz aqui na pesquisa de doutorado. Ela foi uma pesquisa que eu fiz duas frentes. Uma é uma frente teórica. Então, eu fui entender como esses conceitos de território, de comunidade, se desenvolveram nesses dois países. Então, como as pessoas usam esses conceitos, que referências elas buscam para escrever, para falar de território e de comunidade na TO. Elas se apoiam na geografia, elas se apoiam na psicologia, elas se apoiam na sociologia. Como que os TOs se apropriam desses conceitos? Então, essa é a parte mais teórica. E tem uma parte que é mais prática, que foi uma parte que eu fui olhar terapeutas ocupacionais trabalhando, fui observar o trabalho deles, para entender como esse conceito da teoria se aplicava na prática. Então, a partir do estudo que eu fiz da teoria, eu fui entender, eu fui tentar ver aquilo que eu estudei. E eu queria focar na apresentação de hoje menos nessa parte teórica do desenvolvimento dos conceitos e mais na parte da prática, da ação, né? Para a gente não ficar só na teoria. Vamos ver se dá certo. Mas eu foquei mais em falar da ação territorial comunitária. Então, beleza, gente? Me confirma se estão ouvindo. Vou passar para... Tá. Vou passar aqui, então, para os conceitos na literatura. Primeiro conceito, então, território. Como eu falei para vocês, território é um conceito que ele é usado em várias áreas, mas eu fiz a escolha de estudar geografia, porque o Milton Santos, ele é um geógrafo brasileiro, um geógrafo negro, nascido na Bahia, que tem uma trajetória super importante no Brasil, de estudo, de militância, e ele construiu um conceito de território muito aplicável à vida real, assim. Menos um território frio, um território de mapa, que a gente olha de cima e que não tem vida, né? E mais um território que é usado pelas pessoas, que é apropriado pelas pessoas. Então, é esse conceito de território que eu queria estudar mais, e foi por isso que eu fiz a escolha da geografia e fiz a escolha do Milton Santos. E o Milton Santos é um autor que eu li quando eu estava lá na graduação. Quando eu fui começar a entender o que era território, foi esse o autor que eu li. Então, ele tem uma importância grande também na minha trajetória. E aí eu coloquei aqui para vocês, né? Ele é um conceito muito estudado na geografia, e aí alguns autores, o Rogério Reis Baert, eu não sei como fala, mas acho que é assim, o Marcelo Lopes de Souza, o Marco Saquet, José Reis, são vários autores que falam de território. O território, ele implica nas relações de poder que acontecem num determinado espaço, um espaço físico, nas identidades simbólico-culturais, nas diferenças, nas contradições que existem naquele lugar. Então, esses autores da geografia, eles vão fazer uma definição de território por esse caminho. O Milton Santos, ele faz a defesa do conceito de território não como um conceito puro, só território. Ele faz a defesa do território como um conceito híbrido, como território usado. Então, para o Milton Santos, o que a gente vê de cima, aquele mapa que a gente vê, ele não é importante. Não é só ele que é importante, né? Claro que ele é, mas não é só ele. Aquele mapa não nos diz, não nos informa o que é aquele território. O que demonstra para a gente o que é aquele território é como as pessoas usam aquele espaço, como as pessoas se apropriam, se relacionam com aquele espaço. É por isso que ele dá o nome de território usado. O território usado para o Milton Santos, eles são os objetos, então é isso que a gente vê,
as casas, as construções e as ações das pessoas naquele lugar. As ações que os sujeitos que moram naquele lugar realizam, modificam, se relacionam com aquele lugar. Então, por isso que para o Milton Santos, o território é a história passada, então é a história que constituiu aquele lugar, que constituiu as relações daquele lugar, o cotidiano daquele lugar, mas a história que está sendo construída hoje. Então, é o que foi, mais o que a gente faz hoje naquele lugar que a gente circula. Ele fala que são as pessoas, então é a vida, mais a materialidade, mais as casas, as construções, as ruas, são as relações pessoais que tem ali e institucionais. São as relações políticas que tem ali, são as relações de poder também que influenciam a vida daquelas pessoas que moram num determinado espaço ali, espaço físico. São as contradições que existem ali, e o Milton Santos fala que o território usado, ele tem movimento, ele não é uma coisa estática, ele é dinâmico. Então, para você entender o território, você precisa entender esse movimento que acontece no território. Eu brinco, eu gosto de fazer essa questão assim para vocês. Pensem no território que vocês circulam. Não necessariamente é o território da casa de vocês. Acho que muitos alunos aqui passavam mais tempo na Unifesp do que nas suas próprias casas. Como é o território do entorno da Unifesp? Vocês se apropriam daquele território? Vocês têm alguma identificação com aquele território? Eu costumo dizer que quando eu me mudei para Santos, Santos é muito vertical, né? São muitos prédios. Então eu moro num prédio e toda a minha volta tem prédios. Eu tinha pouca relação com esse lugar que eu vivia. Eu andava pouco por ele, eu não tinha nada que me identificava, né? Que me fazia sentir um pertencimento àquele lugar. E aí eu adotei 2 cachorros. Com a adoção dos cachorros, eu tenho que sair todo dia, né? Várias vezes por dia para eles passearem. Essa saída com os cachorros fez com que eu fosse me aproximando da vida que acontece aqui no meu entorno. Então, acho que um exemplo que eu gosto de dar é... Eu sempre passei aqui pelas mesmas ruas. Um dia, eu conheço as pessoas agora, eu conheço os porteiros, eu conheço as mulheres que fazem a limpeza, né, a faxina, eu conheço as pessoas que trabalham em vendas, em mercados, numa banca de jornal, e eu sempre cumprimento, eu passo e vou cumprimentando essas pessoas. Durante uma semana aí na pandemia, eu tentei não sair de casa, né, tentei cumprir o isolamento sem sair de casa mesmo. Tentei ensinar minha cachorrinha a fazer as coisas aqui em casa, enfim. E aí, quando eu voltei a sair, um cara da banca aqui perto, ele perguntou se estava tudo bem, porque ele sentiu minha falta. Ele falou, faz uma semana que você não passa aqui, tá tudo bem? Eu senti sua falta. E isso foi um despertar para mim. Olha, eu já estou pertencente a esse território, eu já estou identificada aqui. Eu já criei uma rede de relação, mesmo que seja uma relação superficial, mínima, com esse lugar que eu vivo, porque as pessoas sentem a minha presença e sentem a minha ausência também aqui. Não é? Isso eu gosto de dar de exemplo, assim. E eu gosto de dar de exemplo para vocês pensarem também nos territórios que vocês vivem, que vocês circulam. Mas voltando ao Milton Santos, o Milton Santos, ele desenvolveu esse conceito aí de território usado, e ele foi desenvolvendo ao longo da sua produção de muitos anos alguns outros conceitos que eu chamo aqui de chaves de leitura, porque eu identifico que são outros conceitos que ele desenvolveu que nos ajudam a entender o território, a ler esse território. Então ele fala dos fixos e dos fluxos, acho que vocês já viram isso em TS. Né? Fixo é aquilo que está ali naquele território. O fluxo é aquele que circula. O que circula pode ser a população, pode ser as pessoas, pode ser o dinheiro, pode ser as ideias que saem daquele território e vão para outro lugar. As verticalidades e as horizontalidades. Eu costumo dizer que a Unifesp é uma verticalidade no território onde ela está, porque ela é um prédio que destoa do seu entorno e ela promove uma circulação, ela promove uma mudança para aquele território. E não necessariamente a mudança que ela propõe tem um retorno imediato para aquele território, para as pessoas que vivem naquele território. E ela é tão verticalidade, porque
né, ela é de fato algo mais comprido e ela destoa, né? A arquitetura dela destoa com as casas ali do entorno. Então é um pouco esse sentido. Empresas, quando se mudam para bairros e promovem uma mudança de circulação, de gente que passeia ali, de pessoas estranhas, aquilo que causa um estranhamento e que não necessariamente beneficia, né, o lugar ali do entorno. As horizontalidades, então, as horizontalidades dizem respeito a essas relações de vizinhança, de proximidade, de redes entre as pessoas que vivem ali. A luminosidade, a opacidade, que vai falar desses lugares que são mais claros, mais iluminados, como detentores da luz, do poder, da riqueza, e os lugares opacos, como os lugares que são mais escuros mesmo, aqueles bairros afastados, que tem até pouca luz, porque ali, pro Milton Santos, ele diz que ali roda circula pouca ideia, pouca tecnologia, e por isso eles podem ser mais escuros. E tem um documentário aqui sobre Santos que chama Por Trás do Cartão Postal. As pessoas que participam ali desse documentário, elas falam que o centro de Santos é um lugar escuro. Elas identificam que até a cor da lâmpada é diferente. Então, nos bairros da Zona Noroeste, dos morros, a luz é amarela, é aquela luz fraca. Aqui na Orla, é aquela luz branca, clara. É essa relação, essa análise que o Milton Santos queria fazer mesmo. As rugosidades, que são aquelas marcas que mostram a historicidade do território. Então, aqueles prédios antigos, aquela árvore antiga, ou aquela praça que está ali há muitos anos e que demonstra que aquele território teve uma história diferente, assim, teve uma história anterior àquilo que é agora. Os homens rápidos, a rapidez e a lentidão e o tempo dos homens rápidos e dos homens lentos. Ele fala que a rapidez é isso, é aqueles fluxos rápidos, as pessoas circulando depressa, é o lugar que promove, que circula dinheiro, que promove que tem muita produção, e o tempo dos homens, a lentidão, o tempo dos homens lentos, é esse bairro de casas, onde a vida acontece mais devagar, as pessoas acordam num ritmo diferente, é essa movimentação mesmo dos territórios. E é importante dizer que eu falo homens aqui, porque o Milton Santos ele usa homens. Quando, agora, na minha tese, nas produções que eu tenho feito, eu uso sujeito, porque eu tento não colocar um gênero, né? Mas na época que o Milton Santos escreveu, a palavra homem queria dizer a condição humana. Mas hoje em dia a gente questiona isso, né? Esse termo que restringe. Tudo bem aí? Bom. Tudo certo, Pan. Tá. E comunidade? Comunidade, eu usei autoras da psicologia comunitária. Principalmente essas duas mulheres, que são latino-americanas, então eu fiz uma escolha também por autores latino-americanos. Se eu estava estudando América Latina, não fazia sentido eu usar autores que não são daqui, né? A Maritza Monteiro, que é uma psicóloga venezuelana, e a Bader Salvaia, que é uma psicóloga brasileira que dá aula na PUC São Paulo. O conceito de comunidade, lembra que eu falei para vocês que ele era um conceito que eu não usava muito, eu não ouvia muito ele na graduação. E isso é real, ele é proposital, inclusive, porque há um debate histórico por trás do conceito de comunidade, principalmente dessa dualidade que há entre comunidade e sociedade. O Fernand Tones, que é esse autor que eu coloco aqui, no debate histórico, ele ele escreveu um livro e ele faz essa pesquisa sobre os conceitos, dizendo que comunidade, ele dizia mais respeito aos valores comunitários, coletivos e retrógrados, né? Aqueles conceitos antigos de sociedades medievais, de sociedades muito antigas, e que com o avanço, com a Revolução Industrial, com o avanço do capitalismo, com o avanço dos meios de produção, da vinda das pessoas para a cidade,
Isso, esses valores foram sendo perdidos e foram sendo considerados antigos mesmo. E os valores individuais, a busca da individualidade, do avanço mais individual, ele correspondia mais a essa noção de sociedade. E hoje em dia é uma noção que a gente usa muito mais, né, a palavra sociedade. Então, essa dualidade foi fazendo com que o conceito de comunidade fosse sendo colocado de lado e sendo usado até de uma forma pejorativa, né, como algo retrógrado, algo passado, algo anacrônico aos tempos atuais. O Bauman também é um autor que ele tem um livro, eu tenho até livro aqui, vou mostrar para vocês, esse livro. O Bauman fala sobre comunidade. E ele fala que as pessoas buscam, na atualidade, esses laços comunitários, esse vínculo comunitário, mas que isso fica muito perdido, fica muito contraditório à realidade que a gente vive hoje, porque ele coloca essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que a gente busca segurança, a gente perde a nossa liberdade. E a comunidade, ela representa isso, ela representa essa perda da liberdade. Se você vive num meio comunitário, segundo o Bauman, você tem que se doar, você tem que se colocar no meio, você tem que se misturar com os outros, né? Você tem que se colocar para os outros. E isso conflitua com essa noção de segurança e de individualidade que a gente tanto vê no período atual. Não sei se ficou confuso, mas é esse debate histórico. Eu quis trazer isso para mostrar que é um debate histórico que contrapõe muito a noção de coletivo e individual, de que o conceito de comunidade não cabe o conceito de individualidade, que na comunidade precisamos ser sempre coletivos. E aí o termo comunidade foi até sendo deixado de lado, foi sendo deixado de usar mesmo. E aí, essas autoras, a psicologia tem uma área muito forte, né, da psicologia comunitária, a psicologia social comunitária. O conceito de comunidade, ele tem esse debate histórico, antigo, muito antigo, mas ele volta com um pouco de força, principalmente na psicologia, no tempo da ditadura, né, nos períodos das ditaduras latino-americanas, porque ele tem um resgate também político dessa vida comunitária, que é uma vida de participação, de consciência, de apoio mútuo. Então, na luta pela democracia, o conceito de comunidade também foi resgatado. E o que essas autoras dizem? Como que elas definem comunidade? Elas falam que é um grupo social histórico, em constante transformação e evolução, interligado por um sentido de pertencimento e identidade social, com interesses, necessidades e um certo grau de organização comum. Elas não estão pressupondo aqui um espaço físico. A gente pensa em comunidade como aquele bairro que se une, aquela associação de moradores que promove a união das pessoas que vivem ali no mesmo lugar. Mas a gente também pode se identificar como uma comunidade que se encontra pelo meio virtual, a comunidade LGBT, a comunidade de hippies, tem várias comunidades que juntam esses nichos que têm uma identificação e esse sentimento de pertencimento e interesse em comum. Então, dá para a gente usar a comunidade também nesse aspecto. E as duas autoras, elas vão dizer que elas vão dizer alguns pressupostos sobre um modo de vida comunitário. O que define, então, comunidade? O que define esse modo de vida comunitário? A participação, a consciência, o exercício e o controle do poder, a politização, a autogestão, então o pensamento coletivo e a organização coletiva dos problemas comuns, o compromisso com aquele grupo que você se identifica, com esse grupo social que você se identifica, um fortalecimento desse grupo, uma identidade social que te vincula a esse grupo. E elas colocam também o crescimento individual, porque para essas autoras, a individualidade é um componente da coletividade. Se eu evoluo, né, eu posso contribuir com o desenvolvimento da minha comunidade. O meu crescimento individual contribui, ele não é um contraponto da vinculação da coletividade. Então, esse é um ponto bem importante, assim, para eu usar, para eu escolher o que essas autoras dizem de comunidade, porque para elas
a individualidade compõe, ela existe. Somos seres unos, mas a gente é um ser que compõe esse coletivo e avance e promove transformação com o coletivo. E aí, o que eu queria dizer? Esse modo de vida comunitário, participação, consciência, e essas chaves de leitura do conceito de território foram os conceitos que me ajudaram a, quando eu fui observar a prática dos terapeutas ocupacionais, a entender se aquela prática dos terapeutas ocupacionais se vinculavam a esses conceitos, se aplicavam na prática o uso desses conceitos. Certo? Ficou claro para vocês, gente? Me respondam. Ficou sim. Tá. E aí, território, então, ó, isso que eu falei são território e comunidade fora da TO, né? E como que é dentro da terapia ocupacional? Como eu falei para vocês, as décadas de 1970 e 1980 foram muito importantes para a terapia ocupacional no continente latino-americano, porque são as décadas que os movimentos sociais e as lutas pela democratização e pelos direitos sociais se impulsionaram nesses países, né? Então, a organização das pessoas na luta pelos seus direitos que estavam muito suprimidos pelo poder ditatorial. E aí, aqui no Brasil, além dos movimentos sociais, a luta por moradias, também teve a organização das pessoas com deficiência e as propostas de desinstitucionalização, né? A reforma psiquiátrica italiana foi uma influência muito grande para nós aqui no Brasil, e a reforma sanitária. Então, a luta por um sistema único de saúde gratuito e disponível, universal para todos os brasileiros, né? Os terapeutas ocupacionais que se formaram, que atuavam nesse período, eles participaram dessas lutas, né? Muitos terapeutas ocupacionais participavam tanto de forma pessoal, tanto via movimentos religiosos, das comunidades eclesiais de base, dos grupos, do seu próprio bairro, que fazia as lutas, né? As mudanças para o seu próprio bairro, como esses movimentos maiores da luta pelas pessoas com deficiência, pela reforma psiquiátrica, pela reforma sanitária. Então, foi um período de engajamento político dos terapeutas ocupacionais. Por isso que é muito importante para a gente essas 2 décadas. E essas 2 décadas, então, elas vão incorporando esses conceitos na fala, né, na fala que acontecia nesses grandes movimentos. A palavra comunidade era muito usada nesses grandes movimentos, e a reforma psiquiátrica italiana também trazia muito forte para os teólogos aqui no Brasil a noção de território, que era uma noção trabalhada lá na Itália. A gente tem também nesse período a Constituição de 1988, que aí tem a volta e a garantia dos direitos civis, políticos, participativos da população, a criação de políticas públicas a partir desse período, como o SUS, com perspectivas territoriais e comunitárias. Então, o SUS é um sistema único de saúde que ele pressupõe alguns equipamentos que sejam no território. O SUAS também pressupõe equipamentos territoriais, e isso faz com que os profissionais e o terapeuta ocupacional entre eles, se desloquem para os territórios da vida das pessoas, né? Porque os serviços também estavam se deslocando para esse lugar. Né? Se antes havia muitos equipamentos de secundários e terciários aí de atenção, agora há um incentivo da construção de equipamentos primários que compõem a atenção primária à saúde, a atenção básica à saúde. Então, o território ele vem como uma estratégia de cuidado e também de uma aproximação geográfica e afetiva dos sujeitos acompanhados, né? E com isso traz muitos novos desafios para o terapeuta ocupacional, que vai ter que lidar, então, com essa intervenção que é diferente daquela intervenção que acontecia nos hospitais, nos grandes ambulatórios, né, em outros espaços de atenção. Então, aqui, né,
A comunidade, ela é um conceito que ela adentra o vocabulário da terapia ocupacional brasileira por caminhos pessoais dos TOs. Os TOs que estavam engajados nos movimentos sociais começaram a usar o conceito de comunidade porque ele representava os motes democráticos e de participação social que eles buscavam naquele período. Representava o viés político da época, né? E a época, década de 70 e 80. Então, ele é um conceito que ele é incorporado na TO brasileira até antes do conceito de território. Aí, já o conceito de território, ele começou a ser usado pela TO brasileira por desígnios técnicos. Por quê? Porque ele é um conceito que ele vinha nas políticas públicas. Então, a política pública, né, que vai falar do SUS, a Lei 8.080, vai falar de território, vai falar do serviço territorial, né? Com muita influência da psiquiatria democrática italiana e na utilização das políticas públicas. Eu lembro quando eu comecei a minha pesquisa, eu achava que o conceito de território era um conceito político, politizado, né? E aí, quando eu fui entrevistar as TOs que estudam isso, elas me disseram, olha, o território é um conceito político, sim, mas ele é um conceito técnico, ele é um conceito dos profissionais. Se eu chego num bairro aqui em Santos, se eu vou lá para a Zona Noroeste, as pessoas que eu acompanho, que eu vou montar um grupo, alguma coisa assim, elas não sabem necessariamente o que é território. Esse território do Milton Santos, território usado. Para ela, território é esse espaço aqui delimitado, é o território do país. Ele é um termo mais técnico, né? Ele é um termo dos profissionais que atuam naquele lugar. Já a comunidade é uma palavra que está no vocabulário das pessoas. Ela é uma palavra que está dentro dessa noção de participação, de luta por direitos, de democracia. Então, é uma palavra que faz mais parte dessa ação política que se buscava à época. Então, esse acho que foi um encontro, assim, né? Uma descoberta também na minha pesquisa, porque eu achava que o conceito de comunidade era um conceito esvaziado de sentido, e eu encontrei um conceito muito político e um conceito muito histórico na TO. Assim. E aí, o que esses conceitos representam para a TO brasileira? Eles representam só um cenário da prática? Eles são só aquele espaço físico que eu vou atuar, que eu me desloco, eu vou lá para aquele bairro distante e atuo lá? Ele é um cenário da prática? Ou ele é um conceito dos fundamentos da profissão? Eles indicam mudanças, eles indicam algo específico, uma atuação específica da profissão. Era isso também que eu queria entender. E aí o que eu fui construindo, eu vou mostrando agora para vocês, é que eles trouxeram uma mudança de perspectiva de atuação. Eles é uma mudança que caminhava do âmbito individual, do sujeito individual para o sujeito coletivo. Então, para a identificação de que o problema que acontecia nos territórios e com as comunidades que o TEO atuava não era um problema específico daquelas comunidades, daqueles sujeitos, era um problema que acontecia porque era um reflexo desse sistema capitalista, desse sistema que produz pobreza, que exclui, que segrega. Então, que aquelas pessoas, que aquele território era uma representação de um âmbito macroestrutural, né? De uma política macroestrutural. Então, é uma mudança de perspectiva de que aquele sujeito era um representante desses entraves todos que haviam. E a compreensão de que é inseparável, né, da inseparabilidade existente entre a singularidade dos sujeitos e a história social e o contexto social que os constitui, que forma aquele território, aquele grupo, aquele coletivo de pessoas. Então, não dá para a gente atuar, quando a gente atua com comunidades e com territórios, de uma forma focalizada naquilo, né, só no âmbito microestrutural. O âmbito microestrutural é muito importante, é necessário, mas a gente também tem que entender que a macroestrutura, que a política, a economia, ela vai causar uma influência e conduzir o modo de vida das pessoas que estão ali. Não sei se fica claro para vocês, está muito confuso, mas eu vou tentando, né, explicar melhor. E aí, quais são os campos de atuação, as áreas de atuação da terapia ocupacional brasileira
e que utilizam, né, os conceitos de território e comunidade. Eu citei algumas aqui. Então, os centros de atenção psicossocial são serviços territoriais, são serviços que vão atuar nos territórios e com as comunidades. A atenção básica à saúde, o NASF, a assistência social, principalmente no CRAS, né, no Centro de Referência, no Centro de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social, no Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Os centros de convivência são equipamentos também territoriais. Os pontos de cultura, então, essa imagem aqui de baixo, a última imagem, ela é uma imagem de um ponto de cultura, então são equipamentos que eram financiados quando a gente ainda tinha o Ministério da Cultura, para promover, para levar a cultura, lazer, arte para as populações. Então, muitos desses pontos eram em espaços no território e atuavam com as comunidades, e algumas organizações não governamentais. Então, coloquei a ONG, porque há algumas ONGs que promovem ações territoriais em seu escopo, e muitos TOs atuam aí por essas ONGs. Mas esses são só exemplos, há muitas outras possíveis práticas, né, nos territórios e com as comunidades. E aí, então, o que é? Como eu falei para vocês, né, eu queria falar um pouquinho desse caminho teórico, histórico, e depois chegar para a gente pensar o que é, então, uma ação no território, uma ação na comunidade. E aí, a primeira pergunta, né, que eu queria colocar. Esse porquê aqui tem uma separação, tá errado. Mas por que desenvolver ações territoriais e comunitárias? Por que é importante a gente desenvolver uma ação nos territórios e com as comunidades? Acho que um primeiro ponto é para o reconhecimento da existência de processos de exclusão, consequência do modelo econômico e social que a gente vive hoje, e que se materializam, esses processos de exclusão se materializam no cotidiano da vida das pessoas, se materializam nos espaços onde as pessoas vivem, onde as pessoas circulam. Então, se materializam no território de vida de comunidades, principalmente comunidades que são marcadas por desigualdades. Quando a gente fala de território, eu posso falar do território da Orla em Santos, claro, ele é um território, mas quando eu vou pensar na minha ação técnica enquanto terapeuta ocupacional, as nossas ações são muito marcadas pelos processos de vulnerabilidade social, né? Então, quando eu cito exemplos para vocês, eu vou citar exemplos pensando na Zona Noroeste, pensando nos morros, que são os territórios que somos convocados a ir atuar, né? Eu poderia atuar na Orla, mas quando a gente pensa em política pública, elas estão muito mais vinculadas aos territórios de vulnerabilidade e de pobreza. Hoje, elas compreendem esses lugares. Deveria compreender 100% da cidade, né? Das cidades, das localidades, mas elas estão muito mais focadas aí em espaços vulneráveis. Então, isso é um ponto super importante, a gente reconhecer essa vulnerabilidade, esses processos de exclusão nos territórios. E para a gente, com a nossa ação enquanto profissionais, buscar fortalecer o acesso aos serviços, às oportunidades de trabalho, às experiências culturais e lazer, então o acesso aos direitos sociais e econômicos, né, das populações, e o acesso também à justiça, a espaços de discussão, de participação popular, de liberdade de expressão, fomentar, favorecer esses direitos civis e políticos também. Um outro ponto importante é para a gente conseguir ter uma maior proximidade à vida das pessoas. Uma maior proximidade e conseguir identificar, conseguir conhecer as necessidades reais daqueles sujeitos e de diferentes grupos populacionais. Isso foi um ponto que eu identifiquei aí no doutorado, que quando a gente está trabalhando numa instituição, muitas das demandas dos sujeitos já vêm condicionados à instituição que a gente atua. Então, se eu atuo numa instituição de reabilitação física, os sujeitos que vão me procurar, eles vão ter alguma necessidade do condicionamento físico, né? Da saúde física. Quando a gente atua no território, a gente vai olhar quais são as outras, muitas necessidades que envolvem o sujeito.
há a necessidade da saúde física, mas pode haver muitas outras necessidades e que a atuação no território próximo às pessoas vai nos favorecer essa identificação e a intervenção com elas, né? A construção de processos participativos, e aí pensando na participação do conceito lá de comunidade, estar onde as pessoas vivem, poder organizá-las ali, ajudar a fomentar essa organização também é possível quando a gente está próximo delas. E aí a busca de uma maior consciência de sujeitos, de grupos e de comunidades como sujeitos de direitos, como pessoas que têm acesso aos direitos e a facilitação desse acesso. E, por fim, para adequação e desenvolvimento de tecnologias de atenção, de cuidado, de tecnologias sociais, em realidades que são dinâmicas, como eu falei lá do Milton Santos, tem movimento, que são históricas, então tem um porquê ela chegar onde está hoje, e que necessitam a participação e uma gestão coletiva para a resolução dos problemas comuns. Atuar, estar no território, a gente também conseguir identificar quais são as necessidades e os problemas comuns da comunidade que vive ali, né? E poder atuar em conjunto com a população na resolução desses problemas. E aí aqui, né, quando eu tô lá na atenção básica, tô lá num centro de convivência, tô lá num equipamento do CRAS, o que eu preciso identificar? Com o que eu vou intervir no território e com as comunidades, né? O que eu preciso observar ali? Então, eu coloquei algumas chaves de leitura da terapia ocupacional, né, para nós, para a gente conseguir perceber, entender e intervir com aqueles territórios e com as comunidades. O modo de vida dos sujeitos e dos grupos sociais que vivem ali. O modo de vida, a forma como a pessoa vive aqui na Orla de Santos é muito diferente do modo de vida de uma pessoa que vive no Morro de Santos. O tempo das pessoas que vivem aqui na Orla é diferente do tempo das pessoas que vivem lá nos morros. Se eu, que estou aqui na Orla, trabalho a 10 minutos daqui, quem está no morro trabalha aqui na Orla, a vida dele vai começar, o dia dele vai começar muito antes do meu. Ele vai precisar acordar mais cedo, ele vai precisar... O ônibus precisa circular lá antes. Os espaços de lazer lá podem ser diferentes dos espaços de lazer que eu tenho aqui. Então, isso tudo vai condicionando o acesso aos bens sociais, os recursos financeiros podem ser diferentes. Então, tudo isso vai condicionando um modo de vida diferente. E a gente atua com base nesses modos de vida dos territórios. Então, isso é um ponto muito importante da gente entender, perceber, observar. As histórias e experiências daquele lugar, daquele território, e quais são os atravessamentos de poderes públicos e privados que existem ali. Aquele território tem alguma influência do tráfico de drogas, por exemplo? Hoje, essa semana eu estava analisando uma oficina que fazia uma territorialização num bairro, que foi uma oficina remota. E aí as pessoas que estavam contando como era o bairro em que elas viviam, o território em que elas viviam, estavam contando que em determinado banco de uma praça ficava sempre sentados o dia todo meninos que atuavam no tráfico de drogas naquele território. E que quando uma pessoa estranha chegava naquele território, o tráfico ali de drogas já sabia, porque tinham aqueles meninos que ficavam observando a movimentação. Isso é um poder que incide no território, isso é um poder que incide na vida das pessoas, né? É um grupo que estipula um poder que não é um poder formal, que é um poder paralelo, como a gente diz, mas que modifica as relações ali. Então, isso é uma fala que elas trazem. Quem mora naquele bairro, naquele território, se sente muito seguro, porque sabem que são protegidas por aqueles meninos que vigiam, que cuidam da vida que acontece ali. Elas sabem que pessoas estranhas muito dificilmente entrarão naquele lugar e circularão e poderão promover alguma violência para as pessoas ali, porque há um poder que condiciona a segurança naquele lugar. Então, isso é importante da gente entender quando a gente intervém num território. Pode ser esse poder paralelo, mas pode ser o poder das políticas públicas, enfim.
de lideranças comunitárias, também tem esses poderes de lideranças que impulsionam a vida naqueles territórios, que buscam a melhora desses problemas comuns aos territórios e junto com as comunidades, né? Precisamos entender também quais são as trajetórias, os percursos e os fluxos diários, como as pessoas circulam. A vida naquele território começa mais cedo? As pessoas acordam mais cedo? Ou as pessoas trabalham ali mesmo? Elas precisam sair daqueles territórios para trabalhar ou elas trabalham ali? Quais são a interação entre os sujeitos que vivem ali e a interação entre os sujeitos e as instituições? Há uma boa vinculação com os serviços de saúde, com os serviços de assistência, com a escola? Qual a relação das pessoas? São pontos de apoio? São redes de suporte das pessoas que vivem ali, daquela comunidade? Como que as pessoas se apoiam mutuamente ali? Qual é a rede de solidariedade? Há uma rede de solidariedade ali? As pessoas se apoiam quando uma vizinha precisa trabalhar, a outra vizinha cuida da criança, ela tem algum suporte ali? São essas pequenas identificações que a gente vai percebendo como as redes ali acontecem naquelas comunidades, naqueles territórios. E as práticas cotidianas e a dinâmica do lugar, né? Como que é a vida cotidiana ali. Isso tudo são pontos importantes para a gente perceber, para a gente analisar um território. E aí, na minha pesquisa, tudo bem, gente? Todo mundo me ouvindo? Sim. Eu não sei se eu estou falando rápido. Não, tá tranquilo, Pan. Tá perfeito. E aí, eu fui, como eu falei para vocês, né? Eu fui observar práticas de TOs que atuavam nos territórios, em conjunto com as comunidades, nos 4 países. Na Argentina, eu observei a prática no empreendimento social, numa empresa social que acontecia dentro de um hospital psiquiátrico. Então, ela não acontecia no território, mas ela tinha inspiração aí ela seguia uma estratégia comunitária de intervenção. Então, embora ela não fosse territorial, ela era comunitária, né? Ela seguia uma estratégia comunitária, que foi me indicado, né? Foi indicado como um exemplo de uma ação territorial comunitária na Argentina. No Brasil, eu acompanhei a prática de 2 terapeutas ocupacionais que atuavam num centro de convivência. E aí, um equipamento no território e desenvolviam ações com a comunidade, com o grupo que vivia ali no entorno daquele território. No Chile, eu acompanhei a prática de uma terapeuta ocupacional que ela atuava numa ONG, uma ONG muito antiga no Chile, uma ONG feminista, que foi a ONG que lutou pelo sufrágio feminino, pelo poder do voto feminino no Chile. É uma ONG que começou em 1930 e foi tendo vários movimentos, mas sempre em defesa dos direitos das mulheres. Então, era uma ONG que só trabalhava mulheres, e as TOs atuavam num programa de cuidadoras comunitárias. Elas atuavam com líderes comunitárias do bairro, com um grupo de mulheres em vários territórios ali. E essas mulheres, elas eram cuidadoras de idosos que viviam no bairro, mas elas eram cuidadoras como um ofício remunerado. Então, essa ONG começou um programa, esse programa de cuidadoras comunitárias, e elas pagavam, né, elas financiavam a atuação que aquelas mulheres já faziam no seu dia a dia, que era cuidar dos seus vizinhos, que era cuidar dos idosos, né, da sua família, que eram ser donas de casa. Então, eram mulheres que não conseguiam alcançar o mercado de trabalho por falta de qualificação, pelas demandas da sua casa, né, o cuidado com os filhos, o cuidado com as casas. E a ideia da ONG era fortalecer essas mulheres para que essas mulheres também pudessem virar líderes comunitárias, líderes feministas, inclusive, dentro dos seus territórios. E aí elas criaram esse programa para isso, para remunerar um ofício, valorizar um ofício que as mulheres já faziam e também promover essa formação política das mulheres, né? Então, e até eu atuava com isso, era um trabalho bem interessante. E na Colômbia, eu acompanhei um estágio de uma universidade, que era um estágio na área comunitária. E aí, na Colômbia, eu acompanhei ações, tanto no âmbito urbano,
então grupos numa praça de um território, de um lugar, quanto no âmbito rural. Então, foi a primeira vez que eu tive a experiência de TOs atuando no âmbito rural. Elas atuavam numa escola pública e numa unidade da atenção primária, em conjunto com as enfermeiras, enfim. Foi super interessante, e aí eu fiquei acompanhando essa vivência com as TOs para ir identificando como o conceito de território e de comunidade aparecia na prática delas. E aí, a partir da leitura aí de todas essas práticas, né, na análise de todas essas práticas, eu fui vendo o que era comum. O que aparecia no Brasil, na Argentina, no Chile, o que aparecia de comum em todas essas práticas. E a partir desse comum que apareceu, eu listei essas 5 características, esses 5 princípios que caracterizam as ações territoriais comunitárias que eu observei. E aí eu falo aqui, né, esse asterisco, eu falo que elas eram características aparentemente simples, mas que mas que havia uma dimensão técnica muito colocada ali, né, muito expressiva ali. Os TOs atuavam daquela maneira, e de uma maneira que se repetiu nos 4, com muita profundidade do porquê agir daquela forma. Então, esse primeiro princípio que eu observei era a atuação implicada no coletivo e nas relações sociais. Então, no coletivo, pensando na elaboração de grupos, na organização de grupos, de grupo de convivência, de grupo de idosos, sei lá, de grupos de atividades corporais. A gente viu muita de grupo materno-infantil, eu acompanhei. A gente via muito os TOs atuando em práticas coletivas, organizando grupos. Dos 4 lugares a gente viu a organização de grupos. Mas além dos grupos, o que a gente viu eram os TOs potencializando as relações coletivas, né, atuando nessa formalização aí das relações coletivas, e numa leitura de que, mesmo, por exemplo, uma visita comunitária, uma visita domiciliar. Pamela, uma visita domiciliar, se você está falando que é uma prática implicada no coletivo, ela não é necessariamente uma ação territorial e comunitária? Depende. Se é uma visita domiciliar que vai focar naquele sujeito como um sujeito individual, com problemáticas individuais e que precisa ser resolvido só ali, naquela visita, só ali naquela prática conjunta, não, ele não necessariamente se caracteriza como uma ação territorial comunitária. Mas se é uma visita domiciliar que vai pensar nas relações sociais que aquele sujeito tem, que vai visar a tessitura aí de relações de suporte com pessoas do bairro, com outros grupos, que vai pensar que a problemática daquele sujeito pode ser melhorada, pode ser, sei lá, pode ser, enfim, incentivada com as relações coletivas, sim, aí sim, posso entender também que é uma ação territorial comunitária. Então, essa ação que se implica no coletivo, nas relações coletivas que se estabelecem nos territórios e nas comunidades. A gente viu também que nessas 4 experiências que eu observei, os TOs atuavam buscando tecer relações informais entre os sujeitos daqueles grupos, daquelas comunidades, e tecer redes formais também, com equipamentos, com outros serviços, com outros profissionais. Então, a tessitura das redes informais, um exemplo que eu me lembro, foi lá nesse empreendimento social que eu observei na Argentina. Na entrevista, a Theo me falava que as pessoas que trabalhavam nesse empreendimento eram pessoas com transtornos mentais. E ela falava, os trabalhadores, era esse o nome que ela citava, eles não eram pacientes, eles eram trabalhadores daquele empreendimento. E ela falava, os trabalhadores, eles vêm com uma demanda de lazer. Eles trabalham aqui a semana inteira, mas no final de semana, eles vão para suas casas ou para os seus abrigos, e eles não têm redes, eles não têm vínculos para acompanhá-los em atividades de lazer. Então, no final de semana, a vida social desses sujeitos é muito empobrecida. E eles vinham com essa demanda para a TO. A gente quer ter mais atividades de lazer. E ela falou, a gente poderia aqui organizar um passeio, né?
organizar um passeio com um grupo. Então, ao invés de um dia a gente focar no trabalho, a gente realizar uma ação de lazer aqui, em Buenos Aires, né, nossa cidade, que tem tantos equipamentos culturais, tantas coisas interessantes. Mas elas acharam que era mais efetivo elas tecerem entre os participantes, entre os trabalhadores ali do empreendimento, apoios, redes entre eles, para que autonomamente, fora daquele espaço de trabalho, eles tivessem outras relações, eles pudessem ir assistir futebol, ir numa praça, ir num evento cultural da cidade juntos, sem o TO como um mediador dessa relação. Ela atuou na mediação dessa relação ali, no empreendimento, mas que ela pudesse acontecer fora. E ela disse, foi um trabalho muito maior para nós, e tecendo essa relação, essa proximidade entre as pessoas, a criação de vínculo entre os trabalhadores. Mas é muito mais efetiva, porque a gente constrói uma relação autônoma entre eles, né? Para que eles também circulem, ampliem a circulação deles, as redes de apoio, o vínculo deles em outros lugares. E as redes formais, isso eu falando de redes informais, né? Essas redes das micro-relações. E das redes formais, são essas redes que a gente vai, que os TEOs iam construindo para buscar apoio, maior abrangência, integralidade aí na condução dos acompanhamentos. Então, o TO do Centro de Convivência, que fazia ações em conjunto com o TO, com outro profissional da atenção básica, do CAPES, que tentava fazer um acompanhamento mais integral, mais dialógico aí do processo de acompanhamento dos sujeitos. Então, a gente via também essas redes macroestruturais também se formando. Um terceiro, que a gente viu também nos 4 lugares, era a construção, o estabelecimento de vínculo dos sujeitos mediado pelo uso das atividades. E é isso, né, é muito da terapia ocupacional, o uso de atividades artísticas, corporais, o uso do fazer como um promotor aí da aproximação do vínculo. O que a gente acompanhou muitos grupos e a gente foi identificando que nos grupos havia uma ritualidade muito forte dos processos, né? E a ritualidade, ela favorecia a frequência, a segurança das pessoas, das comunidades, dos grupos, do território, na participação daquelas ações. Então, as atividades e essa ritualidade nos processos foi muito visível também. Um outro aspecto é a horizontalidade e a disponibilidade nas relações. Isso eu acho que é um trabalho que a gente vê muito aqui, né? Isso aconteceu nas quatro experiências, e uma terapeuta ocupacional, acho que era a terapeuta ocupacional chilena, ela falava muito de valorização dos saberes daquelas mulheres da comunidade. A valorização e a apropriação mesmo não a apropriação daqueles saberes, mas compreender, valorizar e usar aqueles saberes das mulheres na intervenção que ela fazia. Ela falava que ela precisava tirar o jaleco branco que ela vestia para estabelecer uma relação horizontal e dialógica com aquelas mulheres. Então, elas produziam algo junto, em conjunto. Não era a terapeuta ocupacional que intervia ou agia para as mulheres ou naquele território, mas era com as mulheres, era construindo coisas em conjunto. E a horizontalidade, a estar aberto para essas relações, é o que favorecia essa intervenção mais efetiva nos territórios. O Paulo Freire, ele tem uma frase que ele fala que para a gente ouvir o outro, a gente tem que respeitar no outro a sua palavra, né, a sua ideia, as suas verdades. Então, a gente tem que estar no lugar de ouvir, de construir em conjunto, um pouco nesse sentido. E a dimensão 5 aí, a característica 5, é a criação de estratégias para lidar com a vulnerabilidade social, tanto nos âmbitos microestrutural quanto nos âmbitos macroestrutural. Então, não dava para eu não dizer aí na minha identificação dessas características que a vulnerabilidade social, a pobreza era algo colocado nesses 4 lugares que eu observei. Então, nesses 4 países, os 4 países têm um histórico, né, de serem países
com regiões com muita desigualdade social e com regiões muito, muito vulneráveis. E elas eram determinantes para o processo, elas estavam ali. E o TO ia construindo ações, né, em âmbitos os países observados, tanto nas relações entre os sujeitos, quanto nas relações também macroestruturais, principalmente na conscientização sobre as estruturas de poder, na conscientização sobre os processos que produziam a violência, a pobreza e a vulnerabilidade que eles vivenciavam. Assim. Então, isso também foi um ponto que a gente viu os TOs intervindo, elaborando grupos de discussão para falar sobre. A gente viu grupos de discussão para falar sobre violência à mulher, para combater isso, para pensar em estratégias ali para combater isso no bairro, para promover articulação entre as próprias mulheres para elas se sentirem seguras. A gente viu a discussão principalmente no empreendimento social, desse empreendimento promover a circulação dos sujeitos em lugares em circulação, né, em feiras, em centros alternativos a esse meio de produção capitalista que favorece o consumo desenfreado. Eles promoviam, era papelaria, então eram cadernos, agendas artesanais, e eles vendiam nas feiras, eles faziam essas trocas materiais, e eles ampliaram a circulação deles por esses espaços alternativos ao grande circuito do sistema capitalista. Então, isso também era uma estratégia que foi construída pela TO e que a gente viu como uma característica da ação territorial comunitária também nesses equipamentos. Não sei se fica claro para todo mundo. Mas vou seguir. Eu acho que depois também tô quase finalizando, gente. É bom porque a gente tem tempo de conversar mais. Eu acho que eu queria fazer uma coisa mais enxuta para a gente poder conversar, e se vocês tiverem dúvidas, de poder ter esse espaço maior. E aí, então, finalizar, né? Fechar. O que é comunidade? O que é território? O que é uma ação territorial comunitária na linguagem da terapia ocupacional? O que pode ser? Então, para fechar, a comunidade, ela vai corresponder, então, essa comunidade que eu estou dizendo para vocês, né? Do que eu observei, da prática que eu estudei, que eu vi na minha tese de doutorado. Comunidade corresponde às pessoas que habitam os territórios e ou que participam dos grupos, muitas vezes grupos organizados pelas terapeutas ocupacionais, por terapeutas ocupacionais. Então são pessoas que participam desses grupos ou que vivem nos territórios e que se identificam entre si, seja pela localização e cotidiano que elas compartilham, seja pela proximidade física e afetiva, seja pelos apoios mútuos ou pela compreensão das condições de vida similares que experimentam vivendo aí no mesmo espaço. Eu correlacionei essa noção de comunidade ao território porque eu fui olhar como as comunidades se desenvolviam, como a TO intervia nas comunidades dentro dos territórios, né? E aí, o que é o território? Eu falo que o território, ele diz respeito àquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. Então, a materialidade expressa nas construções, nas ruas, nas árvores, nos carros, nas pessoas circulando. É aquilo que eu vejo. Quando eu olho pela minha janela, o território é aquilo que eu vejo. Mas ele é também aquilo que a gente não consegue ver. Ele é a história que permeia as edificações e as vidas ali construídas, as relações estabelecidas entre as pessoas, a cotidianidade que impõe maneiras de conduzir os tempos, os poderes que se dão para além das negociações face a face, né? Então, esses poderes do poder paralelo ou do poder das políticas, da economia que influenciam a vida e que implicam a condução das vidas das pessoas que vivem, circulam e se apropriam, fazem uso desse território. E a ação territorial comunitária, então, ela pressupõe compreender o modo de vida dos sujeitos, as relações que os sujeitos estabelecem com os espaços de vida que eles têm e a tessitura da solidariedade nos lugares como uma finalidade da ação técnica. Eu falei dos princípios e em quase todos esses princípios a gente via, né, principalmente quando eu falo da criação de redes,
das redes informais, a gente via a tessitura dessas relações de solidariedade, dessas redes de solidariedade. E pensando a solidariedade como uma força de coesão que liga as pessoas, uma força de coesão que promove o apoio mútuo e as relações de coletividade entre as pessoas. E aí, ação territorial comunitária, então, que tem o objetivo de construir essas redes de solidariedade, que tem o objetivo de construir essa força de coesão que conecta as pessoas, de construir essa força, de favorecer a construção, né, de relações que promovem a segurança e o apoio das pessoas que vivem no mesmo lugar, que compartilham da vida comum. E aí, por fim, né, para fechar, então, algumas considerações. Um trabalho territorial comunitário na terapia ocupacional brasileira hoje, ele muitas vezes é um trabalho interdisciplinar e intersetorial. Quando a gente atua no território no Brasil, a gente não atua sozinho, a gente atua em equipe. Aqui na Unifesp, a gente forma, né, os estudantes para trabalhar em equipe e trabalhar nos territórios, porque o território pressupõe uma ação conjunta. Na minha tese eu vou falando das equipes também, não falei muito aqui, mas a gente fala muito das equipes. Muitas vezes são grupos ou práticas coletivas, a nossa intervenção é muito ligada às práticas coletivas. Pressupõe que a gente identifique e lide com o cotidiano e com os modos de vida das pessoas. Pressupõe, né, a atuação territorial comunitária, o território e comunidade na TO, pressupõe o estabelecimento de relações horizontais, do diálogo entre diferentes saberes. Pressupõe também o fortalecimento e a construção dessas redes de apoio, dessas redes de solidariedade. E pressupõe sempre, né, o compromisso com a cidadania e a luta pelos direitos sociais dos sujeitos que a gente acompanha, dos grupos que a gente acompanha. Então, para fechar, né, os terapeutas ocupacionais, eles são mediadores na construção desses coletivos. A gente atua como mediador, como aquela peça que vai favorecer a comunicação, a construção de vínculo entre as pessoas, né? Mediadores na construção de coletivos, de estratégias de resistência e de redes de solidariedade para aproximação e sustentação das vidas que vivem ali, que compartilham do mesmo território. Então, falar de território e comunidade na TO não se trata de pensar deslocamentos no espaço. Quando eu falo que eu atuo, que eu realizo uma ação territorial comunitária, eu não estou dizendo que eu saí de um hospital, de um lugar fechado e fui para o território e atuo naquele equipamento territorial e por isso eu realizo uma ação territorial comunitária. Não diz respeito a isso, mas diz respeito a problematizar o entendimento daquele território, compreender quem é aquele território, qual é aquela característica daquele território, como esse território influencia a vida das pessoas e das comunidades, e criar mecanismos para interligar e potencializar e atuar, intervir com as relações que existem ali, que se constituem ali. E aí as referências, e algumas referências, e é isso. O meu e-mail, dá para ver, né? pamela.bianchi@unifesp.br, para quem quiser me perguntar coisas, falar comigo, pode me procurar ali. Temos 20 pessoas ainda aqui, todo mundo sobreviveu à apresentação. É muito ruim ficar falando assim, porque eu fico falando para a tela, né? Eu não vejo a cara das pessoas, eu fico olhando para a minha apresentação. É difícil também, porque às vezes eu falo, será que estou sendo clara? Eu não consigo ver se vocês estão fazendo cara de ué, de não estou entendendo, mas tudo bem. As desvantagens do virtual, né? E eu achei incrível, Pan. De verdade. Eu adoro, eu sempre falo que eu adoro te ouvir falar, né? Eu acho que suas falas sempre são muito incríveis. E território e comunidade são conceitos que eu tenho me aproximado mais e eu tenho gostado mais de estudar. Então, para mim, foi incrível. Tem alguns TOs aqui no Brasil que eles estão estudando. O Ricardo Correia, que é um amigo, o Rick, ele vai estudar e vai falar de desenvolvimento comunitário.
Eu acho que isso, eu não cheguei nisso na minha pesquisa ainda, mas ele fala que o TO precisa atuar aí como mediador, um fortalecedor dos processos que vão promover o desenvolvimento daquelas comunidades, né? O desenvolvimento comunitário. Mas é algo que eu ainda não cheguei, mas eu acho que para as minhas próximas pesquisas eu queria entender melhor essa atuação, pensando no desenvolvimento das comunidades. Mas é isso, olha aqui, eu tô com a minha tese aqui, gente. Isso aqui é a minha tese, ó. É esse bloquinho aqui, então é muito difícil. Parece que às vezes tem coisas que podem ficar confusas, porque eu tive que ser muito sintética, porque é um livro aqui, né, que eu tentei reduzir numa apresentação. É aqui, gente, ó, tem 400 páginas. Saiu da minha cabeça, nem acredito que eu brotei isso aqui. Pois é, mas não precisa ser, viu, gente? É porque eu também, quando vocês forem fazer uma pesquisa, não precisa fazer de 4 países, né? Pode fazer de 1 país, de 2, mas não, falei, consigo, vou fazer de 4, quero conhecer 4 realidades. E aí, tudo que eu fiz para isso que é legal de pensar em pesquisas. A minha pesquisa foi um estudo de caso social. Então, eu fiz um estudo de caso no Brasil, um estudo de caso na Argentina, um estudo de caso no Chile e um estudo de caso na Colômbia. Então, o que eu fiz para o Brasil, eu repliquei exatamente nos outros 4. Então, a entrevista que eu fazia aqui, eu fazia também nos outros países. A observação que eu fiz aqui, eu também fiz nos outros países. Então, isso também gerou muito material. E eu não tinha como não colocar aqui. Porque se eu estava fazendo para um, eu tinha que fazer para os outros 3. Mas isso foi a estratégia da nossa pesquisa. Enfim, a gente construiu isso para a pesquisa. E, principalmente, aí falando para mim, né, que eu fui estudar 4 países. São 4 países que têm muitas coisas parecidas, mas que são muito diferentes, né? Não tem um SUS na Argentina. E como que eu vou falar de políticas públicas tipo SUS, né, nesse outro país? E então o meu desejo era construir uma pesquisa que encontrasse as similaridades, mas que não apontasse as diferenças, que não fizesse comparações entre os países. Eu não queria comparar, eu queria mostrar o país da forma que ele é. Mostrar aquela prática da forma que ele é. E aí, na análise, tentando identificar o que era parecido. Porque a realidade do Brasil, que tem 40 cursos, é muito diferente da Colômbia, que tem 10 cursos, né? Tem muito mais TO aqui, muito menos lá. Enfim, as nossas relações... É muito complexo fazer comparações. Seria muito simplificado, muito vazio fazer essa comparação. Então, eu não quis fazer comparação. E isso aumentou meu trabalho. Podia ser menor. Mas é uma coisa que me inspira, que eu gosto muito, então tudo bem esse gasto aí de energia, de trabalho. Que não é um gasto, né? Mas enfim. Pá, queria te perguntar uma coisa. Não sei se você chegou a contar muito isso, mas se chegou, eu perdi no fio do caminho. Eu queria te perguntar como que foi para você fazer a sua tese, para você, o processo de você analisar na prática mesmo, sabe? Tipo, quanto tempo você ficou nos países, se sua aproximação, você sentiu que foi o suficiente o tempo, ou que talvez você só tenha conseguido pegar um começo, assim, e se era prática, era realmente acompanhar, então você ia todo dia lá com a TO, tipo assim, queria entender como que foi essa análise de território, porque tipo, a gente consegue entender, às vezes, consegue entender, né, o que é território, o que é comunidade, mas, assim, também pensar como que você vai analisar ele, né, que meios, que recursos que você usou para conseguir analisar eles. É super importante essa pesquisa, até porque ela é algo que limita um pouco o estudo, né? Quando eu desenhei a pesquisa, a minha ideia era ficar 1 mês em cada lugar. Ficar 1 mês acompanhando a atuação da TO em cada um desses lugares. É claro que na prática, eu não consegui financiamento para fazer isso. Então, eu não tinha financiamento, não tinha recurso para ficar 1 mês em cada país. Aí eu reduzi para 1 semana. Então, o que eu fiz na minha pesquisa? Eu fiz 2 frentes, né? Uma frente teórica, que foi uma frente bem importante para eu entender na literatura. Então, eu fiz uma revisão conceitual da literatura em cada um desses países. Eu fiz uma revisão para o Brasil, uma para a Argentina. Em cada uma dessas revisões, eu fui buscando entender como os TOs definiam nas produções o que era território e o que era comunidade. Por isso que nos outros países, comunidade apareceu muito mais que território, porque o termo comunidade é muito mais usado
nos países latino-americanos que nós no Brasil, principalmente pela influência da psicologia comunitária, que dialoga muito mais com os outros países, com a terapia ocupacional nos outros países, do que a gente aqui no Brasil. A gente se vinculou mais na década de 80, depois a TO foi construindo o seu próprio conhecimento, né? Aqui no Brasil, a gente desenvolveu o nosso conhecimento enquanto TOs, principalmente a partir dos anos 90, né? Os TOs foram fazer pesquisa, foram para o mestrado, doutorado, e isso aconteceu pouco na Argentina, no Chile, na Colômbia. Não tem mestrados e doutorados, não tem muitos doutores e mestres. Agora tem aumentado, mas não tinha. Então, eles ainda dialogavam muito com outras áreas para construir o seu conhecimento. Só para contextualizar vocês. Mas essa revisão foi super importante, porque eu já fui fazer as observações já mediada por essa construção da literatura que eu tinha lido e analisado já. Então, eu sabia que na Argentina eles não tinham uma prática territorial. Então, a prática na Argentina foi num hospital. Por quê? Porque a Argentina tem pouquíssimos equipamentos territoriais. Eles não têm muitos equipamentos de atenção básica, como nós temos no Brasil, eles não têm muitos TOs inseridos nesses equipamentos. As TOs na Argentina ainda ficam muito ligadas aos equipamentos de secundários e terciários aí dos serviços de saúde, né? Então, eu já sabia que seria muito difícil encontrar uma prática na Argentina que fosse no território. Eu já sabia que eles usavam mais a estratégia comunitária como um meio de intervenção. Então, isso me facilitou muito o processo, né? Ter esse construto aí teórico formado. E aí, nessa parte da revisão conceitual, eu fiz entrevistas com os autores que mais apareceram na minha revisão. Então, eu fui falar com os autores que mais escreviam sobre território e comunidade nesses países. Eu fiz 8 entrevistas. Nessas entrevistas, as pessoas já me falavam o que era território e comunidade para elas, no país, né, que elas viviam, e me indicavam práticas que elas achavam que seria um exemplo daquilo que ela estava definindo para mim. E elas já iam contando como era um pouco essa prática. Então, isso facilitou a minha escolha. Eu não fui acho interessante acho interessante o centro de convivência, então eu vou fazer minha observação lá. Não, foram esses autores que me indicavam essas práticas. E aí, eu fiquei, como que foi a minha observação, né? Eu colei no TO, nesses 4 TOs que eu observei, uma semana. E eu acompanhava elas em todas as ações que elas faziam e que eu era permitida, né? Algumas reuniões eu não pude estar. Por exemplo, aqui no Brasil, a TO teve uma reunião com o pai de um jovem que frequentava o centro de convivência e ela pediu para eu não estar. Então, eu fiquei ali acompanhando a dinâmica do serviço. Mas, durante uma semana, eu acompanhei o TO em todo o processo que ele fazia. Além desse acompanhamento. E aí eu fazia todos os registros em diários de campo. Então, eu tenho um caderno pequeno para cada um desses países. Eu chegava da observação e eu anotava exatamente o que acontecia. Tudo. Escrevia muito, assim, escrevia páginas e páginas do que tinha acontecido. De falas marcantes, às vezes eu anotava de rascunho uma fala que eu achava interessante, ou uma situação, uma cena que eu achava interessante, que podia me trazer ali uma reflexão sobre o uso desses conceitos. Uma semana. Então, eu somei cerca de 40 horas de observação em cada um desses países. E eu fiz fotos, eu fiz registros fotográficos, então na minha tese tem fotos, as fotos me ajudaram também a ir identificando. E eu fiz entrevistas, né? Então, além da observação, eu entrevistei cada TO que eu acompanhei, eu entrevistei atores sociais que os TOs me indicavam. Então, podia ser um trabalhador do empreendimento, um usuário do centro de convivência ou um colega de trabalho. Eu entrevistei a auxiliar de limpeza, que atuava com TO aqui no Brasil, que ela era muito próxima à TO, ela percebia muito, né? Ela não estava ali nas intervenções, mas ela tinha uma leitura do que era aquela ação da TO ali. E eu tentava entender nessas entrevistas e nessa observação como era aquele território, qual a história, qual era a vida que tinha ali naquele território. Então, eu circulava pelos territórios, junto com a TO ou em outros momentos. Aqui no Brasil, eu fiquei hospedada ali naquele bairro, então eu circulava pelo bairro para ver como era a circulação,
fazer uma territorialização daquele lugar, né? Tinha loja, como tinha vendas, tinha supermercado, que equipamentos públicos tinham ali? Eu ficava tentando fazer essa leitura. E a entrevista e o acompanhamento. Então, foi um pouco isso, assim. E eu usei para fazer a análise aquelas chaves de leitura que eu falo na apresentação, que é os fixos e os fluxos, as verticalidades, horizontalidades, as rugosidades. Eu ficava tentando ler isso nas intervenções da TO. E aqueles pressupostos do modo de vida comunitário. Participação, consciência, pertencimento, enfim. Isso me ajudou muito. Então, ter bem entendido o que eram esses conceitos, ter essa leitura me ajudou muito. Ó, no Brasil foi em Campinas, foi aqui. Foi no Centro de Convivência em Campinas. Eu falo isso na tese. Eu não cito o nome, mas eu falo que é em Campinas. Na Argentina foi em Buenos Aires. No Chile foi em Santiago. E na Colômbia foi em Cali. Cali e foi numa universidade, né? Então eu acompanhei o estágio de uma universidade. Por quê? Isso foi uma outra coisa que eu já tinha identificado. A Colômbia, ela tem a lei que regulamenta a ação da TO, e nessa lei tem especificado quais são as áreas de atuação, e não tem área comunitária nessa lei. Então, são muito poucos TOs que atuam na área comunitária, muito vinculados a ONGs. Eu tentei o contato de um TO numa ONG, mas, enfim, não rolou. Ele me respondeu, depois não respondeu mais, essas coisas, né? Quem é essa mulher brasileira que quer vir aqui acompanhar meu trabalho, né? E aí, a TO que eu entrevistei, as duas autoras que eu entrevistei, falaram: então, é muito difícil mesmo acompanhar trabalhos em ONGs, são muito fechadas, mas tenta acompanhar a universidade, que para nós é uma universidade de referência na prática comunitária, que é uma universidade em Cali. E aí eu falei com a docente e tal, ela foi muito legal. Cali é aquela cidade dos cartéis, lembra dos cartéis do narcotráfico? Tem Medellín, que é do Pablo Escobar, mas também tem Cali, né, desse outro grupo muito forte do narcotráfico. Isso apareceu muito, assim, é uma cidade... Eu tive muito medo naquela cidade, assim, né, a Colômbia é um país belíssimo, mas com uma questão de violência grande. Eu fui numa zona, eu fui numa zona rural na Colômbia. Então a gente andou, tipo, 1 hora, assim, de ônibus na zona rural. Eu falei, gente... Se eu sumir aqui, ninguém nunca mais me acha, porque eu tava lá sozinha com as TOs. Foi muito louco, assim, mas foi uma experiência incrível. Tem fotos na minha tese de Cali, e é bem no interior, assim, uma região montanhosa, então tem muitas montanhas. E o trabalho que elas fazem é muito incrível. Aí na tese eu vou dando exemplos, assim, eu vou falando o que eu fui observando dessas leituras de território, das leituras de comunidade, eu vou dando exemplos. Sei lá, na Colômbia foi um exemplo bem interessante para entender o território, para se apropriar do território, foi uma atividade que a professora e as estagiárias fizeram com um grupo de idosas, que foi uma cartografia social, que elas, né, pegaram um papel e foram desenhando com as idosas, com um grupo de idosas, qual que eram os espaços que elas circulavam naquele território, qual que era a história daquele território, né? Quais eram os pontos marcantes da vida das mulheres naquele lugar. Tem foto também na minha tese daí disso, assim, foi uma experiência super interessante de ver. É uma atividade que demonstra muito que é uma leitura de território, né? Eu tô falando muito, eu respondi uma coisa, já falei 20 outras. Mas e aí eu acabei de escrever um artigo, ele está em análise, e aí eu vou falar bem mais especificado, com mais detalhes dessa parte da observação. A parte da revisão da literatura tem um artigo publicado já, que é essa parte mais teórica, que é legal também, mas é uma parte mais teórica. E aí a parte da prática, que eu vou falar desses espaços que eu acompanhei, das entrevistas, tá em análise. Então pode ser que saia aí o ano que vem, né? Esse ano acho que não dá mais, mas o ano que vem, sim. Aí eu vou especificar melhor esses 5 princípios. Eu não quis ficar dando muito detalhes deles, porque senão ia ficar muito longo.
né? Já é 20 para 5. Mas lá dá para falar com mais detalhes. Mais dúvidas? Dúvidas, colocações, sugestões? Pamela, fazendo uma analogia, não, uma relação com o que a gente está estudando em abordagens, que seriam as correntes, quando eu falo de território, eu falo de materialismo histórico, porque eu não vejo as outras Totalmente. humanismo e positivismo pensar no território. E você já falou Totalmente. uma das suas experiências foi no hospital, porque eu estava pensando que também é possível você trabalhar o território dentro de um hospital, mesmo ele não sendo tão amplo quanto, por exemplo, um CRAS, um NAS que está ali inserido mesmo no bairro, na vulnerabilidade. Mas também é possível você trabalhar num NASP, tudo bem que já eu acho que aí é uma postura do profissional mais de resistência, de estar ali por ser a única opção do que por uma escolha, e de não trabalhar também a parte do território. Tudo bem que no NASP é mais complicado, porque ali é saúde, né? Mas estar no território sem trabalhar o território em si, né? Sem ter essas ações que promovam essa autonomia, esse... Eu não... Quando você falou, se eu não me engano, foi em Buenos Aires, que foi promover que as próprias pessoas daquele grupo têm e os guias para as pessoas saírem, expandir, explorar o território, dar essa autonomia para eles, e não esperar que tivesse uma intervenção, seja do TO, seja dos assistente social, seja quem for estiver conduzindo aquele grupo, para que houvesse ou outros encontros, não se limitasse apenas naquele equipamento e naquela obrigatoriedade, dizemos assim, né, do tratamento terapêutico. É exatamente isso. Acho que, falando os pontos que você disse, são conceitos que eles se inserem, né, na corrente materialista histórica. Então, falar de território já é uma característica, inclusive, dessa corrente, né? Pensar na intervenção territorial, numa intervenção que seja contextualizada e historicizada às relações da vida daqueles territórios. Então, nas outras correntes não se fala de território, e não vai falar mesmo, porque ele vem até em conjunto, eles adentram a TO, inclusive nesse momento em que a Berenice e a Jussara estavam pensando na corrente materialista histórica. Ele está muito vinculado a essas correntes. Inclusive as práticas que eu falo, né, que são as áreas de atuação que promovem essa ação territorial comunitária, elas são áreas que se fortaleceram, né, se criaram, inclusive após, não se criaram, mas se fortaleceram, né, esses equipamentos, NASF, CAP, centros de convivência, eles foram construídos após a década de 80, após esse estudo do materialismo, essa proposição da corrente materialista histórica, né? Então, com certeza, é isso mesmo. E acho que você traz esse exemplo importante, assim. A ação territorial comunitária, ela é uma ação, uma ação específica aí, mas ela também é uma perspectiva de intervenção, né? Um terapeuta ocupacional que atua no NASF ele tá que atua num CAPES, pode atuar sem vinculação com o território, ele pode ficar dentro do serviço, ele está indo contra um pouco os pressupostos daquela política, né, daquele equipamento, mas ficar realizando grupos naquele espaço ou atendimentos naquele espaço sem avançar para as relações territoriais, sem avançar para uma leitura de qual é a relação, a vida naquele espaço. Isso acontece. E no hospital, acho que o exemplo da Argentina é esse, né? Eu fiquei muito em dúvida, assim, como que eu vou fazer eu tô falando de território, por que eu vou dentro de um hospital? E quando eu tava lá, eu falava, mas eu não sei se é aqui. E a minha orientadora falava, Pamela, elas te indicaram esse lugar.
Se as TOs indicam que esse é um lugar de exemplo, a gente tem que entender porque esse é um local de exemplo de uma prática, e aí principalmente uma prática comunitária para a Argentina, né? Na Argentina, o conceito de território não é muito usado. Os terapeutas ocupacionais não estão muito dentro de equipamentos que são no território. Então, faz parte um pouco daquele contexto argentino, da construção da TO ali, eles estarem num hospital. E é uma prática histórica, né? O empreendimento que eu acompanhei, ele tem 20 anos. Ele é muito conhecido, assim, né? No país. E elas desenvolvem um trabalho com pressupostos comunitários, né? Com a autogestão. A autogestão foi um ponto super visível, assim, qualquer relação ali. Elas promovem a circulação dos sujeitos por outros espaços, as trocas materiais, as possibilidades decisórias, essa sensação, essa noção de pertencimento, identificação com aquele grupo. Isso tudo eu via acontecer ali muito claramente, de uma forma muito aprofundada, inclusive. Então, para aquele país, era dentro de um hospital, mas a perspectiva daquelas profissionais era uma perspectiva comunitária. Então, é isso, né? A formação crítica, a lente pela qual, né, o TO vai observar a sua intervenção, vai realizar a sua prática, diz muito sobre aquilo que ele vai fazer. Né? Inegável isso, vocês estão aprendendo nas correntes, estão aprendendo em abordagens. A perspectiva teórica e metodológica que eu sigo, ela é o óculos que eu visto para realizar a minha intervenção, para a minha leitura de mundo, para a minha leitura de sujeito. E isso implica na prática que eu vou realizar. E eu estou dizendo que a ação territorial comunitária é uma prática que está sob a lente do materialismo histórico, que está sob a lente das perspectivas críticas, políticas, contextualizadas, históricas, assim. Mas é principalmente isso. Obrigada, Pamela. Ficou claro? Sim, ficou claro. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Ou alguma coisa queira compartilhar? Então, acho que é isso, Pã. Acho que é isso. Foi você, Tati, que falou? Foi. Acho que também vai ter esse material gravado, acho que a gente vai poder voltar nele, sei lá, tentar entender melhor em outros momentos também. Sim, com certeza. E muito obrigado ao Cato pela organização desse ciclo de palestras, né? Pelo investimento de vocês em fazer esse processo, em articular com outras pessoas. Obrigada, gente, que veio ainda, né, nesse último dia, fim de semestre, que tá cansado para todo mundo. Todo mundo é resistente aqui, assim. Sim, com certeza. Muito obrigada, gente, de verdade, por terem topado essa ideia. Tati, parabéns, hein, pela sua organização, pelo seu cuidado aí. Obrigada, Fã. Obrigada também a você por ter participado de mais uma mesa com a gente. Sim, sempre um prazer. Estarei sempre aqui que vocês precisarem.